Então, igreja, a última vez que eu estive aqui, no domingo de manhã, a gente falou sobre Davi, e Davi, nessa mensagem que eu trouxe, Davi deu umas vaciladas nessa mensagem, não sei se vocês lembram. Davi fez o censo, e nesse censo, Davi não trouxe está aí no livro de Êxodo, no capítulo 30, que era só para a gente lembrar, né? Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. E a gente falou que Davi sabia disso aí, tinha ciência disso aí, e Davi, assim mesmo, pediu o censo e não trouxe o resgate para cada um. Foi assim? Foi assim na mensagem? Quem é que lembra dessa mensagem? Se não lembrar, está no YouTube. E a gente falou sobre isso e sobre que Davi fez o censo e, por isso, vacilou, e, na vacilação de Davi, teve consequência. Que nós possamos estar sempre no centro da vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, amém? Porque sempre tem consequência na desobediência. Sempre tem. A desobediência da palavra de Deus nos traz consequências, e as consequências não são agradáveis. Então, que nós possamos ser orientados pelo Espírito Santo, conforme a Cláudia falou mais cedo, para que a gente vá bem, que a gente fique mesmo bem orientado e fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. E na mensagem eu coloquei Hebreus, sobre o que Deus tem para a gente. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente as escreverei. Leis de Deus para mim e para você, coração e mente. Nós todos voltados para Deus, para que a gente possa trilhar um caminho assertivo, amém? E no caminho assertivo, a gente teremos consequências? Sim. Bênçãos que nos seguem e nos alcançam, porque estamos no centro da vontade de Deus. É na obediência. Mas a obediência é a quê? A instrução de Deus, porque é uma promessa dele para nós. Então, o Espírito Santo nos orienta, coloca a sua palavra em nós, e nós, sabiamente, obedecemos. Amém? E aí eu botei um recordando também na mensagem passada, acho que foi dia 3 de novembro, na manhã. Em amor, através da sua palavra, oração e jejum, Deus nos instrui em nossa jornada. Precisamos atentar à sua voz e obedecer. Assim iremos sempre bem. Mas, pastor, estou passando por um momento difícil. Mas você está bem. Porque ainda que você esteja passando por um momento difícil, você está obedecendo. E na obediência a gente passa, mas não fica nesses momentos difíceis. Você crê nisso? É obediência. Submissão e obediência. A gente tem batido muito em cima disso. Principalmente em função dos dias que estão chegando. A gente precisa nos submeter e obedecer à palavra de Deus, que é a melhor, é a palavra. Porque Ele sabe o que está para acontecer. E a gente precisa saber também, amém? E é só através dele que a gente vai saber, através da sua palavra e da sua sabedoria. E eu botei também isso aqui. Deus se agrada de um coração arrependido e perdoa e acolhe. Deus não vai ficar atrás de você porque você errou, agora já era para você. Você vacilou, você é um sem vergonha, um hipócrita, está ferrado. Não, Deus com seu amor infinito, Ele só quer um coração arrependido. Um homem segundo o coração de Deus. Ele sabe que você vai errar, ele sabe que eu vou errar, mas Ele tem um amor pronto para mim e para você. Só quer encontrar você arrependido do que você fez. Não se esconda atrás de um erro que você cometeu. Não faça isso. Você não vai viver aquilo que Deus tem para você viver, porque você está aprisionado num erro e você não consegue pedir perdão. Então, arrependa-se do que você tem feito ou o que você fez, volta-se para Deus e volte a caminhar. Não fica aí nesse lugar que você está, não, amém? Fica não. Esse é um lugar bom para Satanás. Ele vai te atacar, vai te comprimir e vai te conformar ao que ele quer. Porque você está com medo, você está acuado, assim como foi com Davi. Davi não foi. Não foi porque estava com medo do anjo que estava lá em cima. Davi parou de orar, ficou com medo e ficou aprisionado num erro que ele cometeu. Davi errou. Se arrependeu, pediu perdão. Mas o medo tomou Davi. Eu falei isso na mensagem passada. E muitas vezes o medo de rejeição,
O medo de ser não acolhido pela igreja, porque a gente errou, faz com que a gente fique num lugar que não é o lugar que Deus quer que a gente fique. Então, em nome de Jesus, se arrependa, peça perdão e vem conosco. Vamos continuar caminhando no nome de Jesus e se alegre com isso, amém? Sorria por isso, porque existe um perdão disponível para você. Não permaneça aprisionado a um erro que você cometeu. Você vai cometer um erro e eu também vou. Mas isso não pode nos aprisionar. Porque quando isso nos aprisiona, a gente pega e coloca o poder da redenção de Cristo lá no chão. A gente minimiza o que Jesus fez na cruz. Porque o nosso erro é muito maior do que Jesus fez. Olha que arrogância. Pastor, mas o que eu fiz é imperdoável. Essa é mentira que o inferno colocou no seu coração. Não pega isso para você, não. Não pega, não. Nada nessa terra é maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Volte a caminhar no nome de Jesus. Sai dessa prisão no nome de Jesus. Se arrependa. Amém, igreja? Deus conhece o seu coração, igreja. Deus conhece o seu coração. E às vezes a gente tem a arrogância de achar que nós nos conhecemos mais do que Deus. Isso é arrogância. E você dizer assim, o que eu estou pensando é imperdoável. O que eu estou pensando já era. Eu quero falar para vocês, eu já quis que uma vizinha minha fosse morar lá no meio da floresta amazônica. Essa vizinha não é mais minha vizinha, não. Já tive também vizinhos, acho que foi para a Amazônia, acho que a minha oração foi ouvida, deve estar lá na floresta da Amazônia. Já pensei isso, já quis isso. Mas foi um crime sem causa, eu não cometi esse crime, eu não peguei a vizinha e joguei no meio da floresta amazônica. Eu quis isso. Eu confesso para você, igreja, e outros tantos pensamentos e tantos desejos que vocês tiveram. Não se aprisione isso, não, porque Deus te ama. Foi nada disso que aconteceu. Então não se aprisione a isso, não. Você vai pensar também, só não deixe esse pensamento criar forma e criar ação, tá? Não deixe. Na mesma hora, Espírito Santo, eu pensei, mas tu mesmo pode arear a minha cabeça, arejar meus pensamentos, para que eu possa pensar os pensamentos de Deus, amém? O Espírito Santo areja a nossa mente para que nós possamos pensar os pensamentos de Deus e praticar os pensamentos de Deus. E aí a gente vai em frente. E aí eu quero compartilhar com vocês capítulo 1 de Samuel, versículo 16, no capítulo 6. Vamos ler junto? 1 Samuel 16, versículo 6. Está assim. Esse é o momento em que Deus já não se agradava mais de Saul, o rei, e Deus pede a Samuel que vá ungir alguém, não falou quem, para ser rei no lugar de Saul. E começa assim, 16:6. Aconteceu que quando eles chegaram, Samuel viu Eliabe e disse consigo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O ser humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. E quando eu falei para vocês no início do nosso bate-papo aqui sobre sermos aquilo que Deus quer que a gente seja, para que as pessoas que nos veem queiram conhecer o nosso Pai, tem a ver com o nosso coração. Não tem a ver com o fato de eu dar um monte de presente para alguém, ou ser, ou falar bonito, ou usar um perfume gostoso, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o que o meu homem interior apresenta para essa pessoa. Porque eu posso não te dar nada. Nada. Eu te entrego amor. Te entrego compreensão. Eu te entrego o fruto do Espírito Santo que está em mim. Que não foi colocado por mim mesmo. Foi colocado pelo Espírito Santo. Amém? E quando eu entrego isso para alguém, eu estou entregando o meu Pai.
Só se a pessoa não quiser mesmo conhecer o meu Pai, porque eu entrego o meu Pai. Nas minhas ações, no que eu falo, no que eu penso, eu entrego o meu Pai, eu apresento o meu Pai para alguém. E que nós possamos ser enxergados, assim como Deus nos enxerga, como um homem segundo o coração de Deus. Assim que foi feito. Samuel olhou Eliabe, caramba, que bonitão, hein? Não sei se Eliabe estava perfumado, se estava com uma roupa da Yves Saint Laurent, provavelmente com um sapato de cromo alemão, estava bonitão Eliabe. E Samuel, esse aí é o rei, pois. Claro que esse aí é o rei. Mas Deus falou assim, olha, eu não sou como o homem não, tá? Eu olho o coração. E o mais legal de tudo, Davi nem estava ali. Davi nem estava ali, Eliabe, irmão de Davi. Davi nem estava ali. Davi estava lá nos confins, cuidando dos animais. Mas Deus estava vendo Davi. Deus está vendo você. Até mesmo naquele quarto escuro, quando você chora. Deus está te vendo. Deus conhece o teu coração. Deus tem construção para fazer em você. Tenha um coração ensinável. Tenha um coração ensinável. Deus está te vendo, igreja. E eu separei uma frase para vocês. Deus vê o nosso coração. Sabendo disso, precisamos ter o nosso coração ensinável para seguirmos segundo o coração de Deus. Porque eu falei mais adiante que, às vezes, a gente pensa que nós conhecemos mais do que Deus. Eu sei quem eu sou, não tem como mudar. Porque desde pequeno eu sou assim. Até mesmo a minha família me vê desse jeito. Então o quê? Deus não consegue transformar o seu coração? Só não vai conseguir se você não permitir. E aí você precisa ser humilde. Assim, pai, a minha família me vê assim, mas eu não quero ser assim mais. Não quero mais. Eu quero, Pai, ser segundo o seu coração. Então o Espírito Santo me ensina. Olha o meu coração, eu te entrego para que você possa me ensinar. E eu vou me submeter ao teu ensino. E eu vou viver. E vou comer o melhor dessa terra. Mas eu preciso permitir. É uma ação pessoal e individual, minha e sua. Eu preciso permitir o agir de Deus na minha vida. E eu preciso ter um coração ensinável. Um coração ensinável. Eu não posso dizer que sou o filho de Deus se eu não permito que o meu pai me ensine. Porque eu sou um filho rebelde. E rebeldia você sabe de onde vem, né? Rebeldia você sabe de onde vem. Então eu sou um filho amado. Reconheço a paternidade de Deus na minha vida. Então me submeto ao ensino dele. Ainda que doa. Mas eu me submeto. Estão comigo? Aleluia. E aí eu trouxe para vocês 1 Samuel 13,14. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração. E já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Ele está falando para Saul. Saul era rei. Um rei apontado por Deus. Mas olha aí. Um homem segundo o seu coração, um rapaz que estava lá no cantinho. Ninguém sabia desse cara. Ninguém sabia de Davi. Mas Deus já tinha visto Davi. E Davi, a gente vai ver mais adiante, tinha um comportamento, tinha atitude, tinha ações em que Deus via exatamente o que estava acontecendo. Olha o coração desse rapaz. Olha também o que ele faz. E muitas vezes você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça, mesmo assim, a pessoa vai te enxergar como uma pessoa que, ele é daquele jeito mesmo. Mas você está sendo do jeito que Deus quer que você seja. Mas a pessoa não vai reconhecer. Mas você não vai se importar, amém? Porque você não faz para homens. Você faz para Deus. Ele
que precisa ser exaltado? Não eu, nem você. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Foi Ele, Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Ele que tem que ser exaltado. Então, se o homem me reconhece ou não, não estou me importando. Deus precisa me reconhecer como seu filho, obediente, que tem o coração segundo o coração dele. Essa é a minha busca. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. A Cláudia falou sobre isso mais cedo. Porque é difícil quando a gente acha que somos muito capazes. Eu tenho 3 faculdades, doutorado, pós-graduação, mestrado. Isso para mim é... Eu não quero saber disso, não. Deus não quer saber disso, não. Deus quer saber do seu coração. É óbvio que com a sua formação, vai ser usado em determinado lugar, em determinada circunstância. Óbvio. Mas primeiro o seu coração. E se você acredita que você não tem um coração ainda, segundo o que Deus quer, permita ser ensinado. O ensino está disponível. Tem a palavra de Deus, tem o Espírito Santo, disponível para mim e para você. Nós não podemos permitir andar na consciência de que não somos, não sou, mas o que tem? Eu sou desse jeito assim mesmo, eu não estou agradando a Deus, mas Deus me conhece. Ele que mude. Eu sou assim mesmo, Ele me criou assim. Sabe o que eu vou falar? Vou compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo lá atrás, um dia. Eu convertido já, tá? O inferno veio no meu coração, falou coisas assim. E eu cheguei, não falei essa frase para ninguém, foi uma coisa íntima minha. Deus que me criou, eu obedecendo ou não, Ele que cuide, eu não pedi para ser criado. Bonitão, arrogante, hein? Que arrogante. Arrogante. Mas foi o inferno, estava com cheirinho de enxofre. Ainda vi o rabinho dele saindo assim. Mas pensei. Eu pensei isso. Então nós somos o tempo todo assaltados por pensamentos do inferno. O Sérgio falou sobre a pregação que ele trouxe aqui sobre o corvo. Eu não quero entrar na sua pregação, Sérgio. Sobre o cuco. Eu falando de corvo. Sobre o cuco. De você permitir essas coisas. Pegar aquilo para você. Um pensamento que tentou entrar e eu ia viver nessa arrogância. Ele que me criou, não pedi para ser criado, Ele que cuide de mim. Eita. Mas eu pensei. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse homem aí é um homem chamado Davi. Ele que escreveu esses salmos aí. Olha que homem, gente. Que coração. Esse homem queria o tempo todo ser agradável a Deus. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Humildade. E às vezes a gente esquece disso aí, da humildade. Deus, eu te agradeço por esse dia maravilhoso. Você é um pai, eu te amo. Jesus, muito obrigado, aleluia, glória a Deus. Tete a tete com Deus. Deus, como é que foi meu dia? Eu falei, eu pensei, eu agi conforme a tua vontade? Será que foi assim, Deus? Como foi o meu dia? Como foi a minha semana? Ou como foi o meu mês? Espírito Santo, me ajuda. Eu não consegui mudar. Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero mudar. Eu quero ser transformado num homem segundo o coração de Deus. Uma oração sincera. Eu estou falando isso para mim também. Eu falo isso para mim. Eu passei esses dias assim, sem ir para a igreja, e algumas coisas foram ministradas ao meu coração, né, sem eu ir para a igreja. Alguns pequenos detalhes. E algumas orações que eu fiz e que faço. E o quão foi extraído de mim a sinceridade.
porque foi visto em mim, foi um homem de um coração segundo o coração de Deus. O que eu tenho apresentado? Eu não estou sendo cruel comigo mesmo, não, tá? Eu estou refletindo sobre as coisas. E nem quero que você seja cruel com você mesmo. Quero que você reflita sobre o que você tem feito. Qual a oração que você tem feito? Esse é um chamamento. Que oração você tem feito? Ao final do dia, o que você tem falado para Deus? Tem coisas já que você faz e não te incomoda mais? Você precisa de um despertamento. Eu amo vocês, tá, igreja? Isso aqui eu estou falando porque foi ministrado ao meu coração. Para a gente não entrar naquela coisa automática. Eu acordo, louvo a Deus porque eu tive uma noite de sono maravilhosa, declaro um dia abençoado, vivo esse dia abençoado, e ao deitar eu agradeço a Deus pelo dia maravilhoso, Deus, tu é maravilhoso, deito e durmo. Mas eu refleti sobre aquele dia que Deus escreveu para mim. Eu vivi esse dia que Deus escreveu para mim, que está no Salmo 139 também. E no final eu posso fazer essa oração que Davi fez. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Porque ele falou nesse mesmo Salmo, que tu me criaste. Quando eu não era nem ainda, estava no ventre da minha mãe, tu já me conhecia. Sei que todos os meus dias... Vamos lá, abre lá no Salmo 139. No 139, versículo 15. Olha o que Davi fala para Deus. Salmo 139, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, para cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. É o que Davi está falando. Ele está reconhecendo que os dias dele foram escritos no livro de Deus, no livro da vida. E ele quer viver esse dia. Então, na intenção e na vontade de viver esses dias, Davi continua a oração. É como se ele dissesse assim, olha, Deus, eu quero viver esses dias. Agora, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque eu quero esses dias. Porque esses dias são perfeitos. Porque tu és o meu Pai e me ama. Não vai fazer para mim um dia imperfeito. Então, eu em ti, fazendo aquilo que você quer que eu faça, eu vou viver esse dia. Porque é o dia perfeito. O dia que Deus fez para mim e para você. Pastor, mas teve dia que foi um dia difícil, mas foi o dia que Deus escreveu para você. Se você está em obediência, foi o dia que Deus escreveu para você. Amém, igreja? Então você precisa colocar no seu coração, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. E se nós dissemos sim a Ele, passamos da morte para a vida. Nós dissemos isso para Deus. Deus, glórias a Ti pelo Teu Filho que morreu na cruz por mim. Eu agora me entrego a Ele e me torno Seu Filho amado. A Tua palavra gerou fé no meu coração. Não foi assim a nossa oração? Quando nos entregamos para Cristo? Passamos da morte para a vida. Passamos a viver esses dias que Deus escreveu. E se não passamos a viver, tem algo errado é com a gente, não com Deus. A vida, em vida, sendo filhos, vamos nos submeter a toda a instrução do nosso Pai. Davi estava escondido, gente. Ninguém estava vendo nada de Davi. Ele podia fazer o que ele quisesse. O que ele quisesse. Mas existia e existe um Deus que vê tudo e enxerga um coração. E quando Deus nos olha, Ele enxerga um coração segundo o coração dele. No mínimo, um coração ensinável. É assim que Deus nos olha e vê. Meu filho ainda não está pronto, mas ele está permitindo ser ensinado por mim. Eu o amo profundamente. Ainda que ele esteja escondido dos homens,
Ninguém está vendo ele agora, mas eu o vejo. Davi estava escondido. Eliabe, que seria, segundo os olhos do homem de Samuel, seria o rei. E aí eu destaquei o Salmo 138, 8. Tu cumprirás tudo o que me prometeste. Teu amor dura para sempre. Ó Senhor Deus, não abandones o trabalho que começaste. Lá atrás, eu não sei quando foi que você se converteu. Quando foi que você se entregou para Cristo. Não sei. Mas Deus sabe quando foi o dia exatamente que você se arrependeu da vida que você tinha. Deus sabe. Deus não esqueceu desse dia. E isso aí, ó, você precisa ter no coração. Ele cumprirá tudo o que prometeu. Guarda isso no seu coração. Que o amor de Deus dura para sempre. Não abandones aquilo que começaste. Nem ele, nem você. Não abandones. Deus está no controle. Deus está te vendo. Deus te escolheu. Deus te viu antes de você se ver. Se enxergue segundo o olhar de Deus. E é isso, ó. A palavra de Deus nos impulsiona a prosseguir, portanto, ela precisa ser o nosso principal alimento. Principal alimento. E eu estou falando isso porque é fácil a gente se alimentar de outras tantas coisas. É muito fácil. Porque a oferta de alimento é abundante ao nosso redor. Abundante. Todo tipo de alimento. Eu não vou me ater a um específico, mas todo tipo de alimento. São alimentos veneno na panela. São ofertados com um sorriso no rosto para você. Com um tapinha nas costas. Te entregam um alimento que é puro veneno. Puro veneno. Mas existe o alimento, que é a vida, que te faz viver o dia que Deus separou para você, que te faz ser alcançado pelas bênçãos que Deus separou para você, que faz com que você viva o amor que foi dado a você na cruz, faz com que você entregue para alguém o amor que foi dado para você na cruz. E esse alguém, recebendo esse amor, queira conhecer o seu Pai. Porque você entregou para Ele um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que escreveu os melhores dias para você. E você entrega a Ele Jesus Cristo, que sem olhar circunstância, se entregou completamente por mim e por você. Eu falei uma oração que eu fiz aqui sobre Jesus disse sim em todas as circunstâncias. Jesus disse sim. Ele foi dizendo sim até a crucificação. E chegando à sua morte, ele continuou dizendo sim. Perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Continua dizendo sim. E eu quero chamar você, igreja, para continuar dizendo sim. Não desista. O seu Senhor disse sim até o fim na cruz. Ressuscitou e vive. Nós estamos vivos com Ele, dizendo sim. Eu vou em frente. Eu estou falando isso para você para te animar também. Não é uma animação, não. Estou colocando para você a palavra de Deus, para mim e para você. Eu digo sim. Os alimentos que vêm, eu digo não. Mas eu digo sim para a palavra do meu Senhor. Porque eu vivo os melhores dias nessa terra. Graças a mim? Não. Graças a Ele que me deu e escreveu para mim. É a palavra de Deus que ensinará os nossos corações a se moldar para sermos homens segundo o coração de Deus. É claro que vai ter homens que vão nos aconselhar segundo o coração de Deus, óbvio.
Deus ama usar homens, é assim, na Bíblia você vai olhar homens sendo usados por Deus. Nós vamos receber conselhos de homens. Homens segundo o coração de Deus. Esse é você. Homem e mulher segundo o coração de Deus, aconselhando. Porque nós estamos juntos aqui, não é por acaso. Juntou algumas pessoas lá em Jardim Icaraí, mas é assim mesmo. Não. Eu construo você um pouquinho, você constrói um pouquinho em mim, segundo a direção de Deus. Eu falei com o pastor Sérgio sobre uma frase que a gente fala, e não acha que é uma frase sem efeito nenhum. Chegou um cara lá, sei lá, no Pará, na Indonésia, chegou essa frase. É o que eu precisava para viver. Eu estava desistindo. Então você precisa permitir que Deus te use para libertar pessoas. Porque Deus está te vendo. Sabe que você é um homem segundo o coração de Deus. Ele sabe disso. E Ele quer te usar. Quando você abrir a sua boca, de dentro de você vai fluir rios de águas vivas. Porque você é um homem, uma mulher segundo o coração de Deus. Há muito tempo. Não é de hoje. Não é de hoje. Você pode até não saber a influência que você causou na vida de tantas pessoas. Você pode até não saber. Mas que causou. Você passou, alguém te viu. Olha, aquela mulher tem algo diferente. Você falou uma frase na rua. Eita, essa frase mudou a minha vida. Eu posso falar isso por experiência, aconteceu isso comigo um tempo. Já compartilhei com vocês. E eu quero falar algumas coisas sobre Davi. Eita, eu quero falar algumas coisas sobre Davi para que vocês não pensem que Davi era um vacilão, né? Davi não foi um cara vacilão, não. Já apresentei, e vocês conhecem, o Salmo 139, Davi que escreveu. Meu Deus, que salmos. Que salmos. Em 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 20, está assim, ó. No dia seguinte, Davi se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou o que havia sido preparado e partiu, como Jessé lhe havia ordenado. Está falando de um Davi que foi ordenado pelo seu pai a fazer algo. Só que você percebendo esse momento aí, Davi já tinha sido ungido como rei. Olha isso. Um rapaz escondido, cuidando de animais, era ungido como rei pelo profeta Samuel, que todo mundo respeitava Samuel naquele momento. Samuel chegava, vinham os anciãos, é alguma coisa? Fala com a gente, profeta. Eu falei, não, eu vim prestar o holocausto aqui para Deus. Foi o que ele explicou para o povo quando ele chegou lá para ungir Davi. Então, aqui Davi ungido, rei. Podia estar todo alegre, né? Eu sou o rei, o próprio Samuel me ungiu como rei. Agora meu pai, Jessé, me pede para fazer essas coisas. Podia se arvorar de que eu sou o rei. Só não colocaram como rei, mas eu fui ungido. Fui derramado óleo sobre mim, o próprio profeta. Agora eu sou o cara. Inclusive essas ovelhas, ó, dane-se agora. Ele não, ó. Deixou as ovelhas com um guarda. Ele não largou as ovelhas. Teve cuidado com as ovelhas. Mesmo sendo ungido rei, ele continuou sendo aquilo que Deus viu que ele era, um homem cuidadoso, um homem segundo o coração de Deus. Tinha todos os motivos para não ir. Ah, pai, peraí, pai, agora chega, né? Eu sou o rei. Deixou as ovelhas como... Eu ressaltei isso aí porque chamou o meu coração à reflexão. Um homem ungido rei, pega as ovelhas, podia largar, chega de ovelha. Pô, agora você é alimentado pelo povo, eu sou o rei. Ovelha, ô fulano, segura aí essas ovelhas que eu vou fazer o que meu pai me pediu. Obediência, submissão, cuidadoso. Que homem esse Davi. Esse também vai chupar manga comigo lá na glória, trocando ideia. Esse também. Mais na frente, Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda, da bagagem, e correu para a batalha. Quando chegou lá, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Davi levou mantimentos para os irmãos, os 3 mais velhos estavam na guerra, inclusive Eliabe.
levou lá o mantimento, aí ouviu o que aquele gigante estava falando, mas ele não deixou, deixa isso para lá, não. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda, homem cuidadoso, zeloso, o homem que Deus enxergou como um homem segundo o coração dele. Olha isso, gente, ele não precisava ser mais isso aqui, não. Se ele fosse um homem arrogante, olhando para si mesmo, e dizia, chega disso, gente. Davi deixou o que havia trazido aos cuidados do guarda. E aí eu separei aqui como virtudes de Davi nessa mensagem. E eu trago isso para que a gente possa, conforme eu falei no início, que a gente possa se apresentar às pessoas também, como homens de Deus. As pessoas que nem conhecem a igreja, mas que percebam a diferença em nós. Nós não podemos ser confundidos como pessoas quaisquer no meio de uma multidão, porque nós somos os amados filhos de Deus, separados por Deus. Deus nos viu e nos separou. E eu não posso também me arvorar, porque agora eu sou crente. Ninguém me toca. Um crente arrogante, mitidão, porque eu sou usado por Deus. Quando eu chego nos hospitais, tem que ver. Quando eu imponho as mãos, os demônios, meu poder. Tudo Deus, gente. Tudo Ele, para Ele, por Ele. Teve que ver, uma semana foram mais de 50 demônios expulsos, aleluia. Filhos de Deus, amados, submissos à palavra, humildes. Ele. Aí eu separei aqui uma primeira coisa. Mesmo sendo ungido como rei, não deixou de ser o que era. Não deixou de ser aquele homem que Deus enxergou. Continua sendo Davi. E algo interessante, eu quero que vocês... Acho que vocês estão está aberto ainda em Samuel, 1 Samuel? Vê lá no capítulo 16 ainda. Olha que interessante. Capítulo 16, no versículo 18. Olha só como os homens viam Davi. 16, versículo 18. Um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar harpa. Ele é forte e valente, homem de guerra, fala com sensatez e tem boa aparência, e o Senhor Deus está com ele. Dá visão aí na parada. Dá visão. Os caras estavam junto do rei. Mas quando perguntaram, tem alguém para tocar harpa, para tirar o espírito ruim de Saul? Eu conheço um homem que toca harpa bem, valente, sábio meu Deus. E o Senhor está com ele. E o Senhor está contigo. Conheço. E o Senhor está com ele. Chama ele aqui. Está falando para você. E por isso que eu destaquei esse 2 aqui. Era visto pelos homens como um homem talentoso, valente, sensato, e que Deus estava com ele. Mas tem também o homem que não reconhece isso em você. E aí, você vai morrer por causa disso? Então, eu sou um crente, eu vou quarta, domingo de manhã, domingo à noite, vou na conexão, visito os hospitais, orfanatos, oro em línguas, sapateio no poder. Quando eu encontro o pastor, abraço o pastor, digo que ele está bonito. E ele não reconhece, essas pessoas não me reconhecem assim.
Ah, meu Deus. Deixa eu separar para você o que eu tirei. Ó. Vamos lá no capítulo 17. Capítulo 17, versículo 28. Olha isso, ó. Vamos ler. Capítulo 17, versículo 28. Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com aqueles homens. Ele ficou irado com Davi e disse: por que você veio para cá? E com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e mau. Você veio aqui só para ver a batalha. Olha isso, o irmão dele. Ô cara, tu tá maluco? Eu fui ungido rei. Eu sei tocar harpa. Inclusive toco harpa pro rei. E quando eu toco, o demônio vai embora. Ele podia dizer isso. Ele estava junto com o rei, tocando harpa. E o rei escolheu. Eu sou um próximo rei, fui ungido por Samuel, sei tocar harpa, sou valente, sábio, Deus está comigo e você diz que eu sou essa pessoa? Seu incircunciso. Ele não podia fazer isso? Não. Saiu fora. Davi. Esse Davizão aí. Ó. Era visto pelos homens como um homem talentoso, valente, sensato, e que Deus estava com ele. Ao mesmo tempo, pelo seu irmão, como um relapso, um ganancioso. Muitas vezes, o mundo vai olhar para você e não vai enxergar aquilo que Deus enxerga em você. Mas isso não pode te paralisar, porque a avaliação do homem não é o norte para nossas vidas. O norte para nossas vidas é o amor de Cristo. Ele morreu por mim e por você. Quando nós éramos pecadores, Ele viu em mim e em você homens valentes, sábios, verdadeiros filhos de Deus. Foi assim que Jesus viu a gente e vê a gente. Então eu não posso me importar com o que o homem diga de mim. O que o homem disser para mim não é verdade, porque eu sou aquilo que Deus diz que eu sou, o filho amado dele, alcançado pelo sangue de Jesus, amado pelo Pai. É assim que eu sou. Não me importo com a avaliação do homem, eu não me importo, e nem você tem que se importar, ainda que mexa com as suas emoções, mas não se importe, seja aquilo que Deus quer que você seja. E mais adiante eu separei o terceiro. Era zeloso, cuidadoso e responsável com as tarefas que lhe pediam. Deus enxerga você no seu trabalho, irmão. Deus enxerga você na faculdade, em outros tantos lugares. Deus está olhando você, conhece você, está percebendo que você quer mudar, que você quer ser transformado, que o seu coração é ensinável. Continua sendo zeloso com as tarefas que te colocam, cuidadoso. Não seja relapso, porque o convite para ser relapso não é de Deus. Não vem de Deus. O convite para você não ser zeloso não vem de Deus. Quando você zela pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua família, isso é uma orientação de Deus para você. Cuidando do seu esposo ou da sua esposa, do seu filho, da sua filha, zelando pelas coisas que Deus entregou para você zelar. Você tem filhos, você tem netos, não abra mão deles. Não abra mão do seu casamento, seja zeloso com o seu casamento. Cuidadoso com as suas amizades. Cuidadoso com seus irmãos, parentes próximos. Cuidadoso com seu chefe, zeloso com ele. Ah, pastor, aí já é demais, meu chefe você não conhece. Ora por ele. Seja zeloso, foi Deus que colocou esse chefe sobre você. Foi Deus que colocou. Toda a autoridade na terra foi constituída por Deus. Ele é autoridade sobre você. Cuida dele. Não é crente, mas será no nome de Jesus.
Seu chefe é crente, aleluia. Toda a tua família convertida no nome de Jesus. E vai ser através de você mesmo. Deus te confiou essa família. Deus te confiou um reino. E você, com um coração ensinável, consciente de que você é visto por Deus, que Deus enxergou você, um homem e uma mulher segundo o coração dele, consciente disso, você vai cuidar, você vai guardar, você vai zelar, porque você não está fazendo isso sozinho. Você tem o Espírito Santo para te auxiliar nisso, para que você cumpra na terra tudo aquilo que você foi separado para fazer. Não questione a Deus por que você está nessa família. Não questione a Deus por que você tem uma esposa assim, ou um esposo assado, um emprego assim, ou um emprego assado. Não questione. Simplesmente seja um verdadeiro filho de Deus, obediente. Obediente. Ele falou para o rei, olha, quando veio o urso, Davi, quando veio o urso, eu arrebentei o urso. Quando veio o leão, pum, arrebentei o leão. E não foi eu mesmo quem fiz isso, foi Deus, na força de Deus. Escondido, ninguém viu isso. Só o urso, né? E o leão. Ninguém viu isso. Ele falou, Saul, deixa eu ir lá, rei. Eu não vou por mim mesmo, não. Olha isso, gente. Um rei ungido falando, eu não vou por mim, eu vou por Deus, pela força de Deus. Então, na sua família, no seu trabalho, nas suas amizades, você está lá por Deus. Você está aqui por Deus. Você acordou cedo, tomou banho, sabonete Febo, sei lá. Botou uma roupa limpa, cheirosa. Penteou o cabelinho, alguns, eu não. E veio por Deus. Por Deus. Porque nós não nos pertencemos mais, amados. Nós somos de Deus. E é por Deus que fazemos as coisas. Zelosos, cuidadosos, sem ser arrogantes. Amém, igreja? Igreja querida, fica de pé.